Depois que meu marido morreu, não contei ao meu filho sobre os 19 milhões de dólares que ele me deixou. Graças a Deus. Ele não ligava havia meses. E então, do nada, meu filho me convidou para jantar. Não era um jantar qualquer, mas sim uma reserva no restaurante mais caro da cidade. Ele até disse que viria me buscar pessoalmente. Miles nunca foi de fazer surpresas, e muito menos de demonstrar afeto. Por isso, quando ele me recebeu com um sorriso caloroso e segurou a porta para mim naquela noite, eu devia ter percebido que algo estava por vir. Mas não percebi. Baixei a guarda. Esse foi meu primeiro erro. O vento já começava a cortar naquela semana. O início de novembro sempre trazia um ar afiado em nossa pequena cidade de Nebraska. Eu tinha acabado de empilhar lenha perto da varanda quando o telefone tocou. Quase não atendi. Hoje em dia, a maioria das chamadas vinham da farmácia ou das senhoras da igreja. Mas dessa vez era o Miles. Ele falou mais suave do que o habitual, quase casual. Disse que ele e Trina acharam que seria bom me levar para jantar. Só nós três. Eu hesitei. Miles Jeva nunca sugeria esse tipo de coisa. Ele estava sempre ocupado, sempre distraído. E Trina, bem, ela não era má, mas era distante. De um jeito que nunca se dissolvia, não importava quantos feriados passássemos juntas. Ainda assim, havia algo naquele convite que me fez dizer sim. Talvez fosse a solidão que vinha se acumulando ultimamente, como poeira sobre a colcha velha aos pés da minha cama. Ou talvez fosse aquela fagulha de esperança, aquela que a gente nunca perde totalmente de que talvez seu filho finalmente quisesse vê-la. Não como um fardo, mas como família. Eles me buscaram pouco antes do pôr do sol. Miles usava um casaco de lã elegante. Trina vestia um daqueles casacos envelope em tom camelo, que ela sempre usava como uma armadura. O restaurante estava iluminado por uma luz âmbar suave e madeira polida. Guardanapos de linho, talheres de prata de verdade. Eu não ia a um lugar tão requintado há anos. Miles abriu a porta para mim. Trina pegou meu casaco com um sorriso mais caloroso que o habitual. Ela elogiou meu cachecol. Por um breve momento, eu me permiti acreditar que aquilo era real. Que talvez algo tivesse mudado. Talvez eles estivessem começando a me enxergar de novo. Sentamos em uma mesa de canto. O garçom trouxe uma garrafa de vinho tinto. Miles serviu meu copo ele mesmo. Eu disse que estava bem só com água, mas ele insistiu. Disse que era uma celebração. Sorri, mas por dentro senti algo despertar. Uma parte de mim que estava adormecida há anos, de repente ficou alerta. Disse a mim mesma que era só nervosismo, mas no fundo dos ossos eu já sabia que algo estava errado. O vinho era suave, mais antigo do que eu esperava, com um final de ameixa que permanecia na boca. Millie sabia que eu não era muito de beber, mas ainda assim encheu meu copo até a borda. Agradeci e dei um gole. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Trina, sentada do outro lado da mesa, usava aquela mesma expressão suave que sempre exibia quando queria alguma coisa. Gentil o bastante para parecer educada, distante o suficiente para te deixar em dúvida. O garçom ia e voltava. As entradas chegaram, uma salada de beterraba com queijo de cabra, depois uma tigela de sopa cremosa com ervas selvagens. Trina se inclinou e perguntou como eu andava dormindo. Ela inclinou levemente a cabeça, a voz macia como um cobertor. Contei a verdade, ou parte dela. As noites estavam quietas. Quietas demais. Às vezes, Miles ouvia, mas na maioria das vezes deixava que ela falasse. Ele estava focado no cardápio, perguntando sobre harmonizações de vinho, sugerindo sobremesas. Era estranho vê-los juntos daquele jeito. Não eram carinhosos, pelo menos não visivelmente, mas havia um ritmo na troca de olhares deles, como bilhetes passados durante a aula. Quando o prato principal chegou, cordeiro assado com cenouras, o clima havia mudado. O tom de Trina ficou mais animado, quase empolgado. Ela perguntou se eu tinha ido até o lago ultimamente. Respondi que não, desde o fim do verão. Ela sentiu, quase satisfeita. Então se virou para Miles e disse que seria um lugar encantador para pequenos eventos, casamentos, retiros, finais de semana de bem-estar. Não respondi de imediato. Observei Miles cortar sua carne em pedaços lentos e precisos. Suas mãos não tremiam. As minhas sim. Trina continuou falando sobre a luz natural e como a cabana poderia ser restaurada ao seu potencial total. Mencionou uma amiga em Omaha que administrava uma empresa boutique de hospitalidade. Depois sorriu para mim e disse que a terra era um presente, e que presentes devem ser compartilhados. Coloquei o garfo na mesa. Algo dentro de mim silenciou. Quando a sobremesa chegou, Miles tirou uma pasta do bolso do casaco. Os papéis estavam organizados, grampeados, destacados com marca-texto. Ele falou de forma direta. Disse apenas que haviam conversado com alguns profissionais só para ter ideias. Se eu assinasse agora, poderíamos começar o processo logo. Sem pressão, é claro. Trina acrescentou que eu ainda poderia viver lá. Eles não mudariam nada sem me consultar. Era apenas uma formalidade, uma questão legal. A luz dourada acima de nós era suave, mas tudo dentro de mim parecia gelado. Olhei para o papel, meu nome já estava digitado. E foi então que percebi que eu não tinha sido convidada para um jantar. Eu havia sido convocada.
Recostei-me na cadeira, deixando o aroma doce da sobremesa passar por mim. A mesa estava silenciosa, exceto pelo leve tilintar da colher de Trina contra seu creme brulee. Miles estendeu a mão sobre a toalha de linho e deslizou a pasta na minha direção. Seu tom era calmo, quase reconfortante, como se estivesse me oferecendo uma toalha morna e não um documento legal. Começou a explicar o básico, chamando de uma simples transferência de escritura. Só para colocar as coisas em ordem, ele disse. Algo inteligente a se fazer antes do inverno. Suas palavras foram escolhidas com tanto cuidado, cada uma formulada para soar inofensiva. Ele não levantou os olhos enquanto falava. Trina, sim. Os olhos dela estavam fixos em mim. Eu não toquei nos papéis. Minhas mãos continuaram repousadas no colo. Ele disse que com a terra em nome dele, poderiam administrar melhor os impostos. Mencionou planejamento de legado, os benefícios de consolidar a propriedade. Disse que meu nome ainda constaria nos registros, só não como titular principal. Trina concordava, oferecendo afirmações suaves. Tudo aquilo estava ensaiado. Perguntei qual era a pressa. Miles Hill disse que não havia. Mas o jeito como se inclinou para frente, com os cotovelos sobre a mesa, dizia o contrário. Trina interveio novamente com a voz gentil, mas com uma ponta de firmeza. Disse que já havia falado com um consultor urbanístico local, só por precaução. Afirmou que a cidade estava considerando arrezoneamento da área à beira do lago. Seria sensato agir antes que algo mudasse. Aquela palavra, agir, pairou no ar. Abri a pasta devagar. A primeira página tinha meu nome completo digitado em negrito. A seguinte listava o número da parcela, as coordenadas do terreno e uma cláusula breve declarando a transferência total da propriedade. Havia uma linha destacada próxima ao fim. Eu ainda poderia residir na propriedade, mas todos os direitos de desenvolvimento estariam sob controle de Miles. Havia uma linha para assinatura. Apenas uma. Fechei a pasta sem ler o restante. Minha respiração estava estável, mas o peito apertado. Disse que não estava me sentindo bem. A expressão de Trina não mudou. Ela tocou levemente meu pulso e disse que poderíamos fazer isso outra hora. Millie sorriu, mas percebi como seu maxilar se contraiu. Sua mão ainda estava sobre a pasta quando me levantei. O garçom voltou com a conta, e Miles dispensou com um gesto treinado. Levantou-se para me ajudar com o casaco, educado até o fim. Ao sairmos, o vento cortava o ar de novembro como um aviso. O estacionamento estava quase vazio. Ouvi o som suave das minhas botas raspando o asfalto. No carro ninguém falou. Miles me levou para casa, os faróis cortando trechos de névoa. Quando chegamos à varanda, ele perguntou de novo, quase casual demais, se eu pensaria a respeito. Assenti. Ele se inclinou e beijou minha bochecha. Trina permaneceu no carro. Lá dentro, coloquei a pasta sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para ela. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Fui até a sala de estar e sentei perto da janela. O lago, mal visível entre as árvores, tremeluzia levemente na escuridão. Aquele terreno estava na minha família havia 3 gerações. Meu falecido marido costumava dizer que ele guardava mais memórias do que solo. Eu sempre acreditei nisso. Agora me perguntava se meu filho já tinha acreditado alguma vez. Na manhã seguinte, acordei com uma dor apertada no peito. Não era da comida, mas de todo o resto. Sentei na beirada da cama, as mãos sobre os joelhos, encarando a luz suave que passava pelas cortinas. O quarto parecia mais frio que o normal, mesmo com o aquecedor ligado. Minhas pantufas antigas, gastas nas bordas, pareciam a única coisa estável sob meus pés. Me movi devagar, como se meu corpo entendesse algo que minha mente ainda não tinha compreendido. No café da manhã, o café estava amargo, não importava quanto açúcar eu colocasse. Não senti fome, mas fiz torradas por hábito. Mastiguei como se fosse papel. Meus pensamentos giravam em torno do jantar da noite anterior. O modo como Miles evitou contato visual ao empurrar os documentos. O tom ensaiado na voz de Trina. A maneira como a mão dela pousava confortável demais sobre aquela caneta, ao lado da pasta. Aquele jantar não tinha sido sobre família. Foi uma transação, e eu era o bem na mesa. Disse a mim mesma que estava sendo dramática. Que talvez eles só quisessem se preparar para o futuro. Mas o desconforto no meu estômago dizia o contrário. Não era só o pedido. Era o modo como me olharam. Como se já considerassem tudo resolvido. Ao meio-dia, saí para a varanda. O lago estava calmo, espelhado. Uma linha fina de gansos deslizava sobre a água, como pontos pretos costurados sobre cetim. Por anos, esta casa foi meu refúgio silencioso. Mas agora o silêncio apertava. As árvores já não pareciam abrigo. Pareciam testemunhas. Caminhei lentamente pelo caminho dos fundos, em direção ao pequeno banco à beira do lago. Meu marido construiu aquele banco no ano anterior à sua morte. Costumava se sentar ali com sua garrafa térmica e cantarolar antigas canções populares. Aquele lugar era sagrado. Sentei e deixei o peso no peito assentar. A voz dele ecoou na minha memória. Ele tinha sido claro sobre a terra. Este lugar ficaria na família. Não por lucro, não para projetos, mas por raízes. Ele confiava em mim para manter isso vivo.
Sempre imaginei um dia passar adiante para Miles, quando ele estivesse pronto, quando entendesse o significado. Mas a noite passada me mostrou que ele não queria a alma da terra. Queria seu potencial, seu rendimento, seu valor de mercado. Quando voltei para dentro, passei pelo corredor onde guardávamos as fotos da família. Parei. Faltava uma. Uma pequena foto emoldurada tirada anos atrás, de mim segurando um cesto de flores do lago. Miles a tinha tirado em uma manhã de primavera. Disse que era o momento em que eu parecia mais em paz. Procurei na gaveta onde guardávamos molduras sobressalentes. Também não estava lá. Fiquei olhando para o espaço vazio na parede. Não precisava que ninguém me dissesse que aquela foto havia sumido, assim como a parte de mim que eles já não consideravam útil. Aquela noite nem me dei ao trabalho de preparar jantar. Abri uma lata de sopa e a deixei no fogão por tempo demais. Não estava com raiva, ainda não. Apenas vazia. Sentei perto da janela com as cortinas fechadas. O lago refletia um fino crescente prateado da lua. Enrolei um cobertor nos ombros e fiquei ali, imóvel, como se esperasse ouvir a voz dele na brisa da noite. Mas só havia silêncio. E naquele silêncio, algo mudou. Não era luto, nem medo, apenas o início sutil da determinação. 2 dias depois, fui visitar a casa de Miles. Não foi planejado. Eu tinha uma caixa com latas de cozinha que ele adorava quando era menino e achei que poderia deixá-las antes dos feriados. Só um pequeno gesto. Fiquei parada na varanda deles por um momento, segurando a caixa, olhando para a guirlanda bem arrumada pendurada na porta fita vermelha, sem alma, como se tivesse sido encomendada em lote. Trina abriu a porta. Seu sorriso era forçado. Ela deu um passo para o lado rapidamente, mal abrindo espaço para eu passar. O calor dentro da casa parecia ensaiado, como uma casa arrumada para visitas, mas oca por dentro. Entrei e parei. Ali, na parede principal do corredor, havia uma nova colagem de fotos da família emolduradas. Impressões brilhantes perfeitamente organizadas. Uma viagem ao lago, uma festa de aniversário, um churrasco no quintal. Todos pareciam impecáveis posados naturais. Mas eu não estava em nenhuma delas. Nenhuma. Aproximei-me, os dedos pairando sobre o vidro. Miles aparecia no centro da maioria das fotos, os braços ao redor de Trina ou de uma das crianças. Eles pareciam felizes, completos. Mas meu lugar havia desaparecido, como se eu nunca tivesse feito parte da moldura. Trina passou por trás de mim, dizendo algo sobre terem mandado imprimir as fotos na semana passada, um presente surpresa para os feriados. Sua voz era suave, mas não trazia desculpas, nenhum reconhecimento. Virei de costas e coloquei a caixa de latas na mesa da entrada. Miles não estava em casa, ou pelo menos foi o que ela disse. Eu não perguntei onde ele estava. Não queria ouvir mais uma desculpa que ficaria girando no meu peito por dias. Na saída, notei uma pilha de presentes perto da lareira. Uma das caixas tinha uma etiqueta escrita vovó, mas a caligrafia não era de Miles. Era de uma das crianças. Um cartão estava por cima, rabiscado de giz de cera. Sinto sua falta. Quase chorei ali mesmo, mas em vez disso, endireitei a postura e saí para fora. O vento havia aumentado, afiado e rápido, cortando através do meu casaco. Voltei para o carro com as mãos nos bolsos. Ao sair da entrada deles, passei por uma placa anunciando um evento de ação de graças na igreja local. Isso me lembrou que este ano eu não havia sido convidada. Ninguém ligou, ninguém perguntou o que eu faria. Normalmente, eu levava o recheio ou a torta de abóbora. Este ano nem sequer houve menção. Em casa, sentei na varanda por um bom tempo. A caixa de presentes ainda pesava na minha mente. Continuava vendo aquela parede de fotos polidas e frias. Minha ausência não foi um erro. Foi uma decisão. Uma exclusão. Lá dentro, alcancei o álbum de fotos que guardo na estante, o verdadeiro, o antigo, cheio de instantâneos com luz suave, sorrisos tortos e bordas borradas. Fotos de Miles com geleia nas bochechas, de meu marido limpando peixes no lago, de Trina antes de aprender a sorrir com os lábios e não com os olhos. Folheei o álbum até encontrar a foto que eles haviam removido da parede. Eu e Miles no cais, quando ele tinha 8 anos, segurando um sapo com as 2 mãos, os olhos arregalados de alegria. Retirei-a do plástico e a coloquei em uma moldura pequena. Depois, deixei-a perto da janela da frente, onde a luz da tarde batia perfeitamente. Onde ninguém poderia tirá-la. Era hora de lembrar o que era real, mesmo que eles não lembrassem. Tudo começou com uma voz baixa e urgente, flutuando pela janela certa manhã. Eu acabava de entrar, depois de varrer a varanda, quando ouvi. O vento a trouxe pela janela aberta da cozinha e eu parei, ainda segurando a vassoura. Trina. Ela estava lá fora, ao telefone, andando pelo caminho de cascalho entre o lago e a cerca viva do vizinho. Devia achar que eu não estava em casa, ou talvez não se importasse. Sua voz era nítida, cortante. Estava falando com alguém sobre licenças, investidores e algo chamado Retiro Brenner no Lago Loon. Ela pronunciava as palavras como se já estivessem gravadas em pedra. Aproximei-me silenciosamente da janela, o coração disparado. Não queria ouvir mais, mas não conseguia parar. Trina mencionou o último lote, as terras de Esther, ela disse.
Assim que isso for assinado, podemos seguir em frente. É a última peça. Fiquei ali, congelada. Então era isso. Nunca se tratou de família. Nunca foi. Aquele jantar, as fotos, até o presente das crianças. Tudo foi um preparo. Uma encenação para me suavizar, para me convencer a abrir mão da única coisa que ainda era minha. Não era só uma casa, nem apenas uma vista para o lago. Era o solo da minha vida. E eles usaram minhas próprias memórias para vendê-lo. Trina continuou falando sobre marketing. É perfeito. Esther costumava liderar o círculo de mulheres. Ela organizava oficinas de verão para meninas. Vamos destacar isso para conseguir subsídios. Legado, empoderamento, torna tudo mais atraente para os financiadores. Ela sabia de tudo. Tinha feito sua pesquisa. E ia usar meu nome, meu trabalho, minha história, para encobrir a verdade. Afastei-me da janela e me sentei. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma clareza fria. Trina era esperta, calculista, mas me subestimou. Achava que eu era apenas velha, sentimental, fácil. Esqueceu que eu guardava cada documento, cada boletim, cada foto de cada retiro. Ainda tinha os livros caixa, os formulários fiscais, as cartas manuscritas de meninas que um dia vieram aprender a costurar, a falar, a se sentirem vistas. Aquela terra não era apenas propriedade. Era um espaço de memória, de cuidado, de identidade. E ela queria arrasá-la com escavadeiras para casamentos e finais de semana de bem-estar. Naquela noite tirei a velha caixa de arquivos do armário de linho. Dentro havia cópias de todos os contratos de terra, subsídios comunitários e a escritura original. Meu marido a havia assinado com uma anotação: esta terra é da Esther, que permaneça dela e que sirva. Ele nunca confiou em encantos fáceis. E agora eu também não. Não dormi muito naquela noite. Em vez disso, escrevi e elaborei uma lista do que eu precisava. Contatos legais, o nome do advogado que ajudou meu marido com o testamento, membros do conselho comunitário, mulheres do antigo círculo, aliadas, mesmo as discretas. Ao amanhecer, eu tinha um plano. Não para lutar com raiva, mas para reivindicar o que era meu com precisão. Trina tinha seu projeto. Agora eu tinha o meu. Na manhã seguinte à ligação de Trina, preparei uma jarra de café e coloquei a caneca ao lado do grosso arquivo de documentos que tirei do armário. O arquivo tinha um leve cheiro de cedro, tinta antiga. Eu não o abria há anos, mas conhecia cada canto dele. Minhas mãos não tremiam desta vez. No meio da manhã, fiz a ligação. Harold Tilson. Estava aposentado agora, morando numa cidade mais tranquila ao norte daqui. Mas sua voz ainda carregava a mesma calma, a mesma firmeza que tinha quando ajudou meu marido a escrever o testamento. Apresentei-me embora não fosse necessário. Ele se lembrava. E quando expliquei o motivo da ligação, houve uma pausa, não de surpresa, mas daquele tipo de compreensão que só vem com o tempo. Conversamos por quase 1 hora. Expliquei o que tinha ouvido, o que aconteceu no jantar, sobre Trina e os planos para a terra. Harold fez perguntas claras, cuidadosas, e então me apresentou opções. Disse que a escritura original era sólida. Meu nome estava nela com plenos direitos de custódia. Mas se eu quisesse ter certeza de que a terra não poderia ser tocada ou transferida, havia proteções mais fortes. Ele me falou sobre um fundo comunitário, uma estrutura que poderia garantir que a propriedade permanecesse dedicada a um propósito específico, alinhado com o legado que meu marido havia escrito em seus desejos finais. Se eu criasse um fundo com um conselho, poderia destinar a terra ao benefício público. E assim ela não seria tocada por mãos externas, e serviria a uma causa na qual eu acreditasse. Então ele disse algo que soou dentro de mim como um sino suave. Esther, seu nome tem peso naquela cidade. Não se esqueça disso. Depois que desligamos, fiquei um longo tempo sentada com aquelas palavras. Meu nome, meu lugar. Eu tinha deixado muitas pessoas assumirem que eu estava desaparecendo. Mas eu não desapareci. Apenas dei um passo para trás. Agora era a hora de dar um passo à frente. Liguei para o centro comunitário. Deixei um recado para Diane, a diretora. Depois liguei para Loreta, que costumava coordenar comigo o programa de leitura local, e para Marla, que ainda dava oficinas para mulheres mais velhas na Biblioteca do Lago. Eram mulheres que escreveram projetos, organizaram oficinas, assaram tortas para arrecadações de fundos. Poder silencioso. Poder verdadeiro. À tarde, combinamos de nos encontrar. Não apenas para um chá, mas para uma estratégia. Naquela noite, escrevi uma declaração de missão. Chamei de Fundação Luz no Lago um programa dedicado a apoiar mulheres mais velhas por meio de capacitações, retiros sazonais e círculos de contação de histórias. Eu financiaria a primeira fase com minhas economias. A terra seria o alicerce. Não assinei nada. Não dei a ninguém permissão para tirar coisa alguma de mim, mas daria algo diferente, algo muito melhor. Daria meu nome, meu lugar, meu propósito, nos meus termos. Ao pôr do sol sobre o lago, acendi uma única vela no parapeito da janela. Não era um luto. Era uma marcação do começo de algo que estava esperando há muito tempo para florescer. Na manhã de domingo, os bancos da igreja estavam cheios de casacos de lã gastos e o cheiro de nários antigos.
O vento de novembro havia varrido a cidade durante toda a semana, mas dentro da capela o calor das vozes familiares e dos acordes suaves do órgão faziam o tempo parecer desacelerar. Sentei na terceira fileira a contar do fundo. Tinha me sentado ali a cada 2 domingos durante quase toda a vida. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Ou talvez eu estivesse apenas vendo tudo de maneira diferente agora. O reverendo Hatch subiu ao púlpito. Sua voz era firme e gasta pelos anos de enterrar vizinhos e batizar netos. Ele nunca pregou fogo ou castigo. Nunca foi de gritar. Falava sobre as pequenas coisas que nos mantêm unidos. Leu Coríntios, depois fechou a Bíblia e disse algo que se instalou profundamente no meu peito. Perdoar não é o mesmo que se render. Você pode amar alguém, e ainda assim não entregar as chaves da sua casa, da sua paz ou da sua terra. Algumas cabeças se voltaram. Algumas assentiram. Mas eu permaneci imóvel. Sabia que aquilo não era só para mim, mas parecia que o Senhor havia plantado aquela frase na boca dele só por mim. Não chorei. Não precisei. O que eu sentia já não era tristeza. Era clareza. Após o culto, não fiquei para o café nem para os biscoitos na sala comunitária. Fui andando para casa com as luvas em uma mão, a outra segurando o casaco fechado enquanto o vento varria a cidade. Meus passos eram firmes, não apressados. Passei pelo lago. A água estava baixa nesta época do ano. Galhos nos arranhavam o céu. Mas eu já conseguia imaginá-lo cheio novamente na primavera. Em casa, abri minha caixa de costura, não por linha ou agulha, mas pelo envelope escondido sob o fundo falso. Ele guardava a última carta escrita à mão pelo meu marido. Ele a havia escrito meses antes de morrer, em sua caligrafia familiar e cuidadosa. Você construiu esta casa, Esther. Cultivou o jardim, deu aulas, abriu suas mãos para todos. Se chegar o dia em que alguém tentar tomar o que você fez, proteja. Isso pertence ao seu espírito. Li 2 vezes. Depois a coloquei de lado. Meu espírito estava adormecido há tempo demais. No final da tarde, Diane, Loreta e Marla vieram. Eu havia colocado a chaleira para ferver e organizado cadernos antigos e um quadro branco junto à janela. Elas chegaram enroladas em casacos, bochechas vermelhas do frio, olhos brilhando com aquele tipo de propósito que só mulheres da nossa idade parecem carregar, silencioso e inabalável. Trabalhamos por horas, esboçando o que a Fundação Luz no Lago se tornaria. Retiros para mulheres com mais de 50, círculos de escrita, aulas de culinária, caminhadas pelo lago, onde falaríamos sobre tudo e sobre nada. A terra não seria vendida. Seria compartilhada com sabedoria e intenção. Quando o céu ficou índigo e os postes começaram a se acender lá fora, olhei ao redor da mesa. Aquelas não eram apenas amigas antigas. Eram construtoras. Acreditavam. Protetoras de algo precioso. Pela primeira vez em muito tempo eu não me sentia em minoria. Sentia-me enraizada. E quando encerramos a noite com chá de hortelã e planos para nos encontrarmos novamente, soube que o que eu estava fazendo não era apenas proteger a terra. Era manter algo sagrado vivo dentro de mim. A terra era minha, mas agora também era minha voz que eu havia esquecido que ainda tinha. Foi numa tarde de quinta-feira que Miles e Trina apareceram sem avisar. Vi o carro deles entrando pelo caminho de cascalho pela janela da cozinha. Os pneus estalaram sobre a geada na entrada, aquele som agudo e frio. Enxuguei as mãos num pano de prato. O coração calmo, mas firme como um tambor lento. Eles entraram com sorrisos polidos e alegria em excesso, para 2 pessoas que haviam me encurralado à mesa de jantar não fazia muito tempo. Trina usava um casaco carmesim com gola de pele e carregava uma pasta de couro. Miles mantinha as mãos nos bolsos, como um garoto prestes a pedir perdão por algo que nem achava que fosse errado. Sentaram-se no sofá, enquanto permaneci na minha cadeira de sempre, aquela perto da janela, onde o sol entrava inclinado iluminando o pó no ar. A casa cheirava a pinho, produto de limpeza e lentilhas fervendo. Trina abriu a pasta. Falava com fluidez demais sobre investidores em potencial, benefícios fiscais, os retornos projetados da conversão da propriedade do lago em um retiro boutique. Espalhou páginas com códigos de cores, gráficos, mapas. Sua voz preenchia o ambiente, mas era vazia. Notei como ela nunca usou a palavra família. Nunca disse lar. Miles apenas assentia, quase sem olhar para mim. Deixava Trina conduzir o plano, como sempre. Então ela chegou ao fim da apresentação. Ali em negrito estavam as minhas iniciais digitadas ao lado de uma linha rotulada como aprovação do proprietário do imóvel, assinatura necessária. Ela olhou para mim e sorriu, como se já estivesse feito. Eu não toquei nos papéis. Nem sequer me inclinei para a frente. Simplesmente alcancei o envelope Manila ao lado da minha cadeira, abri e tirei uma única folha. Isso aqui é do meu advogado, eu disse. Confirma que a propriedade do lago agora pertence à Fundação Luz no Lago. Eu não sou mais a única proprietária. E a fundação não pretende vender. O rosto de Trina congelou. Ela piscou uma vez como se o cérebro estivesse tentando alcançar o que os ouvidos já tinham ouvido. Millie se inclinou para a frente, a voz baixa e incerta. Mas por quê? Por que você não conversou conosco sobre isso antes?
Olhei para ele e senti a última dor antiga se acalmar. Porque eu conversei, naquela noite, e vocês dois deixaram bem claro que o que queriam não tinha nada a ver comigo. Esta terra nunca foi destinada a virar algo para gerar lucro. Ela foi feita para nos sobreviver com dignidade. Trina fechou a pasta sem dizer uma palavra. Suas bochechas coraram, mas não de vergonha, de fúria mal contida. Ela se levantou primeiro. Miles levantou-se mais devagar, os olhos evitando os meus. Saíram sem dizer adeus. Eu não os observei partir. Peguei os papéis que Trina havia deixado sobre a mesa de centro, folheei rapidamente e os coloquei na lareira. As chamas os agarraram imediatamente, enrolando as bordas para dentro como folhas secas. Fiquei de pé até que restassem apenas cinzas escurecidas. Lá fora, o vento aumentava, carregando frio através das árvores. Mas lá dentro eu me sentia aquecida. Não porque tivesse vencido algo, mas porque finalmente havia parado de esperar que eles entendessem. Eu havia feito as pazes com ser incompreendida. E pela primeira vez a casa parecia realmente minha. Na manhã da inauguração da fundação, o lago estava calmo, coberto por uma névoa suave. A superfície espelhava o céu cinzento acima, parada e ampla. Eu estava de pé na varanda com uma xícara de café preto nas mãos, ouvindo o silêncio. Pela primeira vez, o silêncio não parecia pesado. Parecia merecido. O evento não era para ser grandioso. Eu havia pedido que fosse pequeno, íntimo, apenas alguns membros da comunidade, um punhado de mulheres do centro de idosos, o pastor local e o advogado que me ajudou a organizar tudo. Não havia balões, nem faixas, nem fotógrafos. Apenas cadeiras dobráveis montadas sob o sicômoro, voltadas para uma pequena plataforma de madeira de frente para o lago. As pessoas começaram a chegar por volta das 10 mulheres a quem ensinei aulas de orçamento quando trabalhava no centro comunitário. Uma bibliotecária aposentada que havia coordenado o programa de alfabetização para adultos. Uma viúva cuja filha havia se mudado e nunca mais escreveu. Nos abraçamos, sorrimos. Alguns olhos já estavam marejados antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Fiquei atrás do púlpito simples e olhei para frente. A pequena plateia estava silenciosa, esperando paciente. Imagino que vocês estejam se perguntando por que estou aqui de pé, e não sentada tranquilamente em casa, eu disse. Isso arrancou algumas risadas suaves. A verdade é que passei muito tempo esperando que as pessoas mais próximas de mim entendessem o que realmente importa. Mas o que aprendi devagar e dolorosamente, é que às vezes a gente para de esperar. A gente começa a construir, mesmo que seja só para si mesma. Parei, olhando em direção à água. Esta terra nunca foi feita para ser um negócio. Foi feita para ser um lugar onde algo bom possa crescer. Hoje começamos a Fundação Luz no Lago. Seu primeiro propósito será financiar programas que apoiem mulheres em seus anos mais maduros, capacitação, auxílio para moradia, o que quer que nos devolva um pouco de controle em um mundo que frequentemente nos esquece. Mais cabeças assentiam agora. Uma mulher sussurrou algo para outra e enxugou a bochecha com um lenço. Não vou entregar isso para o legado de outra pessoa. Vou mantê-lo onde ele pertence, com aquelas de nós que ainda acreditam em segundas chances, não importa a nossa idade. Os aplausos começaram suaves, depois ficaram mais fortes. Não era o tipo de aplauso que ecoa, era o tipo que se acomoda fundo, como um casaco quente num dia frio. Após a cerimônia, compartilhamos sopa e pão de milho. Algumas trouxeram doces embrulhados em papel alumínio. Houve risos, houve histórias. Não éramos jovens, mas naquele momento éramos corajosas, inteiras. O lago permanecia silencioso, como uma testemunha. Eu não pensei em Miles ou Trina, nem por um instante, porque aquele dia não era sobre quem não estava lá, era sobre quem escolheu estar. E finalmente eu havia escolhido a mim mesma. Foi numa manhã tranquila de quinta-feira quando vi a manchete. O jornal local estava dobrado ao meio no banco da varanda, deixado ali pela doce Marlene, como fazia toda semana. Eu não esperava nada relevante. Na maioria das semanas eram as mesmas histórias, sobre o novo conselho escolar ou quem havia vencido o concurso de tortas na feira. Mas hoje, o nome de Trina estava ali, bem na primeira página. A manchete não era gentil. Projeto à beira do lago de Trina Brenner desmorona em meio à perda de financiamento e reação da comunidade. Li uma vez, depois outra mais devagar. Abaixo do título havia uma foto de Trina, tirada há um mês, durante uma reunião da Câmara de Comércio. Ela tinha a mesma postura perfeita, aquele meio sorriso pronto para a câmera, mas em preto e branco, parecia menor, de alguma forma distante. O artigo era curto, mas completo. Detalhava como o projeto proposto de retiro boutique à beira do lago falhou em garantir investimento privado suficiente. Como membros da comunidade levantaram preocupações sobre ética fundiária, impacto ambiental e desonestidade em torno da história da propriedade. Havia citações de moradores. Um disse, nunca pareceu que fosse feito para nós. Outro simplesmente disse, estou feliz que a terra permaneceu onde pertence. Dobrei o jornal, coloquei-o de volta no banco e entrei. Eu não me senti triunfante. Não houve sensação de vitória. Apenas um silêncio, e talvez uma confirmação tranquila de que as escolhas que fiz importaram, mesmo que ninguém tenha visto.
Mais tarde naquela tarde, caminhei até o lago. O vento estava suave, trazendo o cheiro de pinho e algo levemente adocicado. Tinha chovido na noite anterior, e a terra estava macia sob meus sapatos. Fiquei um tempo na beira, observando o modo como a água tocava a margem, nem feroz, nem apressada, apenas constante. Miles não ligou, Trina não apareceu. Eu não sabia se algum dia o fariam. Mas estranhamente isso já não me incomodava. Passei tanto tempo da minha vida esperando que as pessoas se tornassem quem eu esperava que fossem. Talvez deixar ir não fosse perdê-los, talvez fosse apenas finalmente reconhecer quem eles sempre foram. Lá dentro, servi-me uma xícara de chá e me sentei na poltrona ao lado da janela, a mesma onde eu costumava ler com as crianças quando eram pequenas. Peguei meu diário e escrevi uma frase no topo da página em branco: eu não sou alguém que se apaga. Então, larguei a caneta e sorri. Não foi um sorriso amargo, nem orgulhoso. Foi um sorriso inteiro. Guardei o pequeno espelho na gaveta por muito tempo. Ele tinha uma moldura de madeira fina, gasta nas bordas, daquelas que se encontra em um bazar. Nada especial. Mas na manhã seguinte à publicação do artigo coloquei o espelho sobre a mesinha de chá, bem ao lado da minha poltrona favorita. Aquela manhã estava clara e fria. O lago do lado de fora da janela brilhava como vidro. Sentei com minha xícara habitual de chá de limão, envolta no velho chale verde que Jack me deu de presente de aniversário. Ainda tinha um leve cheiro de cedro. Inclinei o espelho cuidadosamente, capturando meu reflexo sob a luz. Um rosto marcado, olhos suaves, lábios cerrados, não de tristeza, mas de uma compreensão silenciosa. Todas as manhãs desde então, olho para aquele espelho. Não para ver meu cabelo, nem para notar o quanto envelheci, mas para me fazer uma pergunta simples, não em voz alta, apenas em pensamento. Vivi hoje com verdade? Estive presente para mim mesma do jeito que gostaria que os outros tivessem estado? A resposta nem sempre foi sim, mas ultimamente na maioria dos dias tem sido. A casa voltou a ser um lugar de paz. O silêncio já não é vazio. Ele respira. Ele acolhe memórias e também novos começos. A terra já não é apenas algo a ser protegido, é algo a ser compartilhado. As mulheres que agora se reúnem aqui vêm com suas próprias histórias. De perda, de reinvenção, de reencontro consigo mesmas. Miles não ligou. Trina sumiu dos eventos da cidade. Ouço cochichos, mas não me aproximo para escutá-los. Essa não é mais a minha história. Em vez disso, encontrei um ritmo nas manhãs silenciosas com o chá e o espelho. Nas tardes, ensino mulheres a gerenciar pequenos subsídios, a ler contratos, a proteger o que é delas. Nas noites, escuto o som do lago batendo nas pedras, como um coração que nunca me deixou. Se anos atrás alguém me dissesse que eu encontraria minha paz, não ao ser lembrada pelos meus filhos, mas ao ser lembrada por estranhos, eu não teria acreditado. Mas às vezes a paz aparece em salas inesperadas. E às vezes, o menor dos espelhos reflete a maior das verdades. Você nunca foi invisível. Você só estava esperando ser vista pelos olhos certos, começando pelos seus próprios. Se algum dia você já se sentiu ignorada ou diminuída dentro da sua própria história, espero que a jornada de Esther tenha te lembrado. Nunca é tarde para reivindicar o seu espaço. Às vezes, o maior ato de amor é escolher a si mesma com graça e com um poder silencioso. Se essa história te tocou, ou te fez refletir sobre a sua própria, compartilhe seus pensamentos. Sua voz importa. E você não está sozinha nisso.